Olá, gostaria de fazer um agradecimento aqui ao professor Eustáquio Presley por ter me ajudado no meu canal. Eu já fiz um canal, apaguei, mas agora eu tenho outro, não vou apagar. E eu gostaria de agradecer ao professor Eustáquio, essa pessoa maravilhosa que é um canal grande, né, com muitos inscritos, mas não é por isso que ele deixa de dar atenção ao canal pequeno. Pelo contrário, o professor Eustáquio Presley, o canal dele é grande, mas ele dá atenção ao canal pequeno e ajuda. Então, professor Eustáquio Presley, eu sou ciente de que você é uma pessoa que ajuda muito os canais pequenos. Estou por dentro, vejo tudo aí. Então muito obrigado, professor Eustáquio Presley, nota 10, canal maravilhoso. Tem de tudo. Tem tudo sobre religião. Tudo, se você quiser saber sobre religião, tudo, lá tem tudo, sobre Adão e Eva, o Gênesis, tudo sobre religião no canal do professor Eustáquio você encontra. E tem uma coisa, lá é a verdade, porque é baseado em estudos, na ciência, como ele mesmo fala. Os vídeos do professor Eustáquio Presley, um homem formado, um homem que tem a capacidade de falar o que ele fala. Então, ele fala porque ele sabe. Ele fala porque ele sabe, porque estudou. Então, você que não tem conhecimento sobre religião, quiser dar uma olhadinha no canal do professor Eustáquio Presley, ele fala tudo sobre religião. Então, os vídeos dele é tudo, como ele mesmo fala, é baseado na ciência, na antropologia, na história, na sociologia e na ciência. Então, canal maravilhoso do professor Eustáquio Presley. Dê uma olhadinha. Se não gostar, não gostou. E se gostar, vai adorar. Se você olhar, você vai gostar. Então, lá tem tudo. Professor Eustáquio Presley. Nota 10 para o canal, para o professor Eustáquio Presley. Um abraço e até mais. It's now or never. Come home, me child. Kiss me, my darling. Midnight tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Bom dia! Hoje são 14 de março de 2024, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O Livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio. Esse, o 35º vídeo, 35 vídeos até agora. Estamos analisando este maravilhoso livro. Começamos na capa, contracapa, adentramos ao livro e chegamos à página 12. Cheguei à página 12 deste livro aqui com o 6º vídeo. A partir do 6º vídeo, estou analisando aqui este livro por completo. Estou analisando aqui o livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Na página 12 do livro de Richard Dawkins, ele diz aqui que não podemos confiar nas pessoas, na pessoa que diz, eu era ateu, mas agora sou cristão. Eu era ateu, mas... Ele diz aí, o Dawkins, que não podemos confiar nessas pessoas. E como exemplo, ele cita na página 12, aqui, o C.S. Lewis, que foi um apologista cristão. C.S. Lewis realmente dizia que havia sido ateu na adolescência. Depois ele abandonou o ateísmo, ele se tornou cristão e morreu cristão. Então, o Richard Dawkins diz na página 12 que não podemos confiar em uma pessoa que diz eu era ateu, mas agora sou cristão. Como ele citou aqui o C.S. Lewis, eu me achei na obrigação de mostrar quem foi C.S. Lewis.
E eu peguei aqui um dos principais livros dele, ele defendendo aqui o cristianismo, a doutrina cristã. E é impossível defender a doutrina cristã. Sempre venho mostrando isso aqui. Então comecei a analisar este livro aqui do C.S. Lewis com o vídeo número 6. E agora o 30º vídeo. Entendeu? 30º vídeo. Aqui analisando o livro de C.S. Lewis. Quem está acompanhando aí a série sobre este livro aqui, sabe milhões de vezes mais sobre este livro do que milhões de pessoas que o leram. Quem vem acompanhando a série sabe muito mais, porque estou mostrando aqui as afirmações do C.S. Lewis. E muita gente aí está achando graça, porque é impossível defender doutrinas cristãs. Quando uma pessoa tenta fazer isso, defender, aí a pessoa cai no ridículo. E aqui está o grande C.S. Lewis. O Richard Dawkins teve aí várias razões para fazer essa boa indicação, C.S. Lewis. Em primeiro lugar, o C.S. Lewis realmente dizia que era ateu e ele se transformou cristão, morreu cristão. O C.S. Lewis morou muitos anos em Oxford, no Reino Unido. Oxford, na Inglaterra. Morou muitos anos lá. O Richard Dawkins mora lá, em Oxford. O Richard Dawkins e também o C.S. Lewis estudaram na mesma universidade de Oxford. O C.S. Lewis formou-se em letras e em teologia. O Richard Dawkins, zoólogo, especialista em zoologia. Cientista famoso aí, o Richard Dawkins, não é isso? Então, o Richard Dawkins foi muito feliz citando aí o C.S. Lewis. Então, vamos aqui a mais uma brincadeira do C.S. Lewis. Ele aqui elogiando o cristianismo. E vamos novamente aqui fazer um estudo sobre isso, certinho? Então, vamos lá. O 30º vídeo, né? 30 vídeos analisando aí o livro de C.S. Lewis. Então vamos aqui, na página 238, eu vou até mostrar aqui, para que você dê uma pausa para ler aí. Página 238 do livro dele. É o que vamos aqui analisar hoje. Vamos estudar isso aqui. 238, aqui está. Aqui, ó, 238, onde está marcado aí, ó, com caneta, ó. 238. Ele vai falar aqui que Jesus sofreu muito. Jesus foi barbaramente torturado na crucificação dele. Vamos analisar isso aqui, gente. É importante. Então, vamos lá. Vamos aqui analisar mais uma brincadeira do C.S. Lewis. Então, aqui na página 238, leia aí, grave, congele a imagem aí. Na página 238, ele escreve assim, escute bem. Jesus escolheu a pobreza, a incompreensão de sua própria família, a traição de um de seus amigos íntimos, a zombaria e o espancamento nas mãos da polícia e a execução mediante tortura. Vou repetir aqui, ele diz assim, Jesus escolheu a pobreza, a incompreensão de sua própria família, a traição de um de seus amigos íntimos, a zombaria e o espancamento nas mãos da polícia e a execução mediante tortura. Jesus passou por isso aí, diz o C.S. Lewis. Vamos analisar isso aqui, gente, de forma séria, de forma responsável. Vamos lá, ele diz aqui que Jesus passou pela pobreza. Veja aí, Jesus passou também pela incompreensão de sua própria família. Que Jesus foi traído por um amigo íntimo,
que Jesus sofreu zombarias e espancamentos por parte dos policiais e que Jesus foi executado mediante tortura. Jesus passou por tortura. Que coisa horrível, diz o C.S. Lewis. Então vamos analisar cada ponto aqui. Ele diz que Jesus escolheu a pobreza para dizer que Jesus dava preferência aos pobres. Ele diz que Jesus escolheu a pobreza. Na verdade, não se trata de que Jesus escolheu a pobreza. Não se trata disso. É porque naquela época, no século I, há 2000 anos, na Palestina, ali era um canteiro de analfabetos e pessoas extremamente pobres. Reinava a violência ali, naquele mundo cruel. Há 2000 anos na Palestina, naquela região Israel, que hoje é Israel, faixa de Gaza, etc. Então ali era uma ignorância sem fim na época dos textos do Novo Testamento, entendeu? Na época aqui do Jesus, que está nos relatos lendários do Novo Testamento. Então, não é que Jesus, o personagem aqui que aparece, não é que Jesus tenha escolhido a pobreza, como diz aqui o C.S. Lewis. Ele diz assim, que Jesus escolheu a pobreza. Não, Jesus não escolheu a pobreza. É o que eu digo aqui, naquele tempo, a quase totalidade dos moradores lá daquela região, há 2000 anos, eram pobres e analfabetos. Quem estuda o Novo Testamento sabe disso. Eram pobres e analfabetos. E se você fizer uma análise, até hoje, aqui no mundo de hoje evoluído, você vê que as pessoas pobres e analfabetas são aquelas que caem mais ainda no mundo da ilusão, no mundo da religião. Pode ver aí, as pessoas mais pobres e analfabetas, com pouco estudo, eis a verdade. E essa verdade é mostrada pelo próprio IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então o IBGE mostra isso, que pessoas muito pobres e com pouco grau de instrução são as pessoas que recorrem a igrejas, principalmente igrejas cristãs, e com maior razão ainda, as igrejas evangélicas. Elas agrupam um grande número de pessoas pobres e analfabetas. Essa é a grande realidade. Pessoas muito ricas, milionárias e com um grau de instrução muito bom, pessoas acadêmicas, elas dificilmente vão a igrejas cristãs, principalmente evangélicas. Entendeu? Então é fácil ver que a pobreza, onde reina a pobreza, onde reina a cultura, a pessoa culta, ou melhor dizendo, a pobreza e o analfabetismo, onde isso aí predomina, analfabetismo e pobreza, onde esses dois fatores predominam, ali a crença religiosa, seitas religiosas são mais frequentes nos lugares mais pobres de uma cidade. Faça um apanhado aí e você vai ver essa verdade, entendeu? Que a pobreza está muito próxima de seitas e religiões, diferentemente da riqueza e do grau de cultura muito acentuado, diferença, entendeu? A pessoa muito rica e muito culta, ela se afasta de seitas e religiões. Então, Jesus nasceu naquela época. Estou falando aqui do Jesus que está nos 4 evangelhos do Novo Testamento, nas lendas aqui. Não estou tratando de Jesus histórico, entendeu? Então, é o Jesus que está nos 4 evangelhos. Então, ele era pobre também, e Jesus não sabia escrever. Quem estuda o Novo Testamento sabe disso. Jesus nunca escreveu uma palavra sequer. Ele não sabia escrever. E os discípulos de Jesus eram analfabetos. Isso está nos evangelhos, como também até
em Atos dos Apóstolos. Os discípulos de Jesus não sabiam escrever, eram analfabetos, entendeu? E muito pobres, pescadores naquela época. Até hoje, no mundo evoluído em que a gente vive, até hoje os pescadores são analfabetos. Com maior razão ainda, os pescadores lá na época de Jesus, entendeu? Então é isso, não é que Jesus tenha escolhido a pobreza, como diz o C.S. Lewis, é porque Jesus era muito pobre, extremamente pobre, sem estudo, e aí caiu no mundo da ilusão religiosa, da crença em Deus, entendeu? A crença em deuses era, naquela época de ignorância, a crença em deuses marcava o povo ignorante, você entendeu? No mundo do Novo Testamento, você vê ali pessoas muito ignorantes, cristãos, não é? Ali com deuses também, vários deuses no Novo Testamento. As pessoas ali, qualquer coisinha, elas recorriam a deuses, entendeu? No Novo Testamento, os cristãos pensavam que morte e doenças eram causadas pelo pecado. Veja a ignorância no mundo cristão. As pessoas também pensavam que quando aparecia uma pessoa doente, uma pessoa muda, está lá no Novo Testamento, aparece uma pessoa muda, eles pensavam que era o demônio que entrava na pessoa, um demônio mudo, aí a pessoa ficava muda. E aí os cristãos iam lá, expulsavam o demônio do corpo da pessoa e a pessoa voltava a falar normal. Você entendeu? Essa ignorância está no Novo Testamento. Cegos, uma pessoa cega, eles pensavam que era um demônio cego que entrava numa pessoa e a pessoa ficava cega. Aí Jesus expulsava o demônio cego, aí o demônio cego ia embora da pessoa, saía da pessoa e a pessoa voltava a enxergar. Então isso aí é muito comum no Novo Testamento. Eles pensavam assim, era um mundo muito ignorante. Tanto é que eles diziam, né, que doença e morte, o homem morria e o homem adoecia porque é um pecador. Veja a ignorância. Quando, na verdade, o homem morre, o homem adoece porque é um ser vivo. E seres vivos adoecem e morrem, como também o cachorro, o gato, o papagaio, etc. Então é isso, gente. Sobre pobreza, é isso aí, tá? Os cristãos, eles eram analfabetos, entendeu? Os discípulos de Jesus, Jesus não sabia escrever, eles eram analfabetos. Tanto é que no Novo Testamento, eles criticavam as pessoas inteligentes, eles criticavam a sabedoria, eles criticavam a inteligência, já mostrei isso aqui, não é? A inteligência e a sabedoria eram criticadas pelos cristãos, porque eles eram analfabetos e extremamente pobres. Então, sobre pobreza, basta isso aí. Vamos ver aqui o segundo ponto trazido pelo C.S. Lewis. O C.S. Lewis diz que Jesus enfrentava também a incompreensão de sua própria família. Viu aí? Isso aí é uma verdade. C.S. Lewis diz aqui na página 238, ele diz que Jesus enfrentava a incompreensão de sua própria família. O C.S. Lewis aqui está certo. E por que Jesus enfrentava a incompreensão de sua própria família, hein? Vamos tratar desse ponto agora. Por que o C.S. Lewis diz que Jesus sofria a incompreensão de sua própria família? Por quê? Por uma razão bem simples. Os próprios familiares não acreditavam em Jesus, nos milagres aqui atribuídos a ele, entendeu? Os próprios familiares de Jesus, que também eram analfabetos, não acreditavam no próprio Jesus, nos milagres que ele dizia fazer, entendeu? É por isso que o C.S. Lewis diz, o próprio C.S. Lewis, que Jesus enfrentava a incompreensão de seus próprios familiares. Isso mesmo. José, o pai de Jesus,
não acreditava nos milagres do filho. A Maria, mãe de Jesus, na lenda bíblica, Maria não acreditava nos milagres do filho. Os irmãos de Jesus não acreditavam nos milagres atribuídos a Jesus. E isso está nos 4 evangelhos. A incompreensão da própria família de Jesus em relação a Jesus. Vou dar um exemplo aqui. Peguemos o evangelho de João, que é o 4º evangelho. Primeiro, que aparece no Novo Testamento, Mateus, depois Marcos, depois Lucas e João, o 4º evangelho. Então, em João, no capítulo 7º, versículo 5, leia depois, está escrito assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Viu aí? Pois nem mesmo os seus irmãos acreditavam em Jesus. Viu aí? Isso está no próprio evangelho. Porque os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, o pai de Jesus, José, não acreditavam nos milagres atribuídos ao próprio filho Jesus. Aí está a prova, no próprio evangelho. Você entendeu? É por isso que o C.S. Lewis diz que Jesus enfrentou a incompreensão de seus próprios familiares. Viu aí? Outro exemplo, veja em Mateus, capítulo 13, versículos 53 a 58. O título que está lá no Novo Testamento, veja lá, é assim, ó: Jesus é rejeitado pelos seus. Olha aí, Jesus é rejeitado pelos próprios familiares. Viu aí? Mateus, capítulo 13, versículos 53 a 58. Depois do vídeo, por favor, leia. Então, vou ler para você. Está escrito assim, ó: e escandalizavam-se nele, sobre Jesus, ó, as pessoas ficando escandalizadas. Jesus, porém, olha aí, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então veja, aqui em Mateus 13, Jesus novamente é rejeitado pelos familiares dele, pai, mãe, irmãos. Aqui eles não acreditavam nos milagres de Jesus. E Jesus aqui dizendo, Jesus diz assim, ó: não há profeta, não existe profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Porque Jesus estava na terra dele, aqui em Nazaré. E Jesus está dizendo que lá em Nazaré ele não conseguia fazer milagres, porque o povo não acreditava. Você entendeu? Ele diz assim, ó: Jesus, ó, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, das próprias pessoas que moravam em Nazaré. Então Jesus está dizendo que não existe profeta sem honra, porque o profeta naquele tempo tinha honra. E ele dizendo que não existia profeta sem honra, a não ser na própria terra sua, que é Nazaré. Então ele estava em Nazaré, ali, junto à família dele, Jesus, e junto aos amigos dele, que não eram os discípulos, e ali ele não conseguia fazer milagres. Na própria terra dele, viu aí? Ele diz que profeta na própria terra não tem honra. Agora, profeta em outra terra, aí, você entendeu? Profeta tem honra. Agora, dentro da própria cidade, Nazaré, aí, ó, na terra dos familiares de Jesus, ele não tinha aquela fama que tinha em outras cidades, entendeu? É por isso que ele diz, ó: não existe profeta sem honra, a não ser na sua terra, Nazaré. Aí ele não tinha respeito aí, ó. E os próprios irmãos não acreditavam nele. E Jesus aí não fez milagres lá em Nazaré, por causa da incredulidade deles. Os milagres só podiam ser realizados se as pessoas acreditassem. Viu aí a inocência do texto? Mais um exemplo aqui, no Evangelho de Mateus,
mais um exemplo de que a família de Jesus não acreditava em seus milagres. Mais um exemplo aqui, vamos lá. Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Vou ler na íntegra. O título lá no Novo Testamento, a família de Jesus. Escute bem, a família de Jesus. Então está escrito assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus perguntando. E ele respondeu. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então veja aqui, Jesus era muito grosso, muito rude com seus familiares, com o pai, a mãe e seus irmãos de sangue. Jesus era grosso, muito rude com eles. Por quê? Porque eles não acreditavam nos milagres de Jesus. Entendeu? Então Jesus tinha essa mágoa de seus familiares. E aqui está um exemplo em Mateus, acabei de ler, capítulo 12, versículos 46 a 50. Aqui, veja, Jesus está com os discípulos dele e mais algumas pessoas ali. Jesus está dentro de um edifício, de uma casa. Ali ele pregando para os discípulos e mais algumas pessoas. E aí, pessoas foram lá, chegaram lá, chegou a família de Jesus, não é? Chegou a família de Jesus, a mãe dele, a Maria, e os irmãos dele, de sangue. E chegaram e estavam lá fora da casa. E Jesus dentro da casa com os discípulos e mais pessoas. E aí algumas pessoas foram lá receber a família de Jesus. E a mãe de Jesus, a Maria, pediu lá que a pessoa desse o recado para o filho dela, Jesus, dentro da casa. Aí a pessoa foi lá e disse para Jesus: Jesus, lá fora estão lá sua família, sua mãe e seus irmãos. Estão lá fora, Jesus. E eles querem falar com você. Aí Jesus, na hora, disse: olhe. E aí os discípulos ouvindo, né? E as pessoas ali dentro da casa. Olha aí, pessoal, olha aí. Na verdade, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Na verdade, são vocês aqui, discípulos e essas pessoas que estão me ouvindo. Na verdade, aqui, minha mãe e meus irmãos estão aqui, e não aqueles lá de sangue, viu aí? Como Jesus era grosso, rude com seus familiares, aqui está um exemplo. Jesus estava dentro da casa, com os discípulos, veja, e mais pessoas. E ali, lá fora, chegou a família dele, estava lá fora, a Maria, mãe dele, e os irmãos de sangue, queriam conversar com Jesus. E Jesus foi muito grosso. Ele disse: olha, na verdade, minha mãe e meus irmãos são aqui os discípulos, porque estão me acompanhando, estão acreditando em mim. Já lá a minha família, não. Na verdade, família minha são os discípulos e vocês aqui, que estão acreditando em mim. Viu aí como Jesus era rude, era muito grosso com os familiares dele? Por quê? Porque eles não acreditavam nos milagres de Jesus. Entendeu? Muito bem, gente. Aí o segundo ponto. Agora o terceiro ponto. Diz aí o C.S. Lewis que Jesus, que Jesus enfrentou também a traição de um amigo, né, que é o Judas Iscariotes.
Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê ali que, na verdade, dentro da teologia cristã, o Judas Iscariotes não foi traidor de Jesus. Você entendeu? Os cristãos que não conhecem o Novo Testamento, não estudam, eles dizem que Judas Iscariotes traiu a Jesus. Mas isso aí é o cristão que não estuda, não lê o Novo Testamento. Você entendeu? Na verdade, na teologia cristã, grave bem, Judas Iscariotes não traiu a Jesus. Pelo contrário, o Judas Iscariotes mereceria ganhar um prêmio de Deus. Por quê? Porque na teologia cristã, Deus, quando criou Jesus para morrer pelos pecados da humanidade. Entendeu? Então, quando Jesus foi criado por Deus, na teologia cristã, o objetivo de Deus era que Jesus morresse, fosse crucificado mesmo. Então aquilo ali estava nos planos de Deus, do próprio Pai de Jesus. Deus queria sacrificar o Filho para perdoar os pecados da humanidade. Da mesma forma que Deus, no mundo do Velho Testamento, Deus sacrificava um carneiro, para perdoar os pecados do povo de Israel. Então essa ilusão foi trazida pelos cristãos na lenda de Jesus. Então veja, Judas Iscariotes, na verdade, na teologia cristã, não foi traidor. Ele ajudou a executar o plano que já estava previsto na mente de Deus, do Pai de Jesus. Jesus tinha que ser crucificado, morrer pelos pecados da humanidade. Então, Judas Iscariotes, na verdade, mereceria ganhar um prêmio, porque ele ajudou Jesus a ser crucificado, entendeu? Então, essa traição de Judas Iscariotes, isso aí é uma brincadeira do C.S. Lewis. Jesus, quando escolheu os 12 discípulos, o próprio Jesus, veja como o relato é ingênuo, o próprio Jesus escolheu Judas Iscariotes entre os 12 discípulos. Viu aí? Foi escolha do próprio Jesus. Então Jesus, como era onisciente, não tinha que se arrepender da traição lá na frente, entre aspas, do Judas Iscariotes, entendeu? Então o Judas Iscariotes, na verdade, ele mereceria ganhar um prêmio de Deus, porque ele ajudou Deus a concretizar seu sonho, crucificar Jesus, seu próprio filho. Entendeu? É porque os cristãos não estudam o Novo Testamento. Aí ficam com raiva do Judas Iscariotes. Vamos agora ao quarto ponto aqui, não é? Quarto ponto. Vamos aqui, ó. Terceiro ponto. 1, 2, 3. Terceiro ponto. C.S. Lewis aqui diz que Jesus passou por zombaria e espancamento da polícia, ó. Aqui, zombaria e espancamento, diz aí o C.S. Lewis. É porque aí na prisão, julgamento e depois crucificação de Jesus, ali nos relatos dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e relatos diferentes, ali os guardas, né, soldados romanos, zombavam de Jesus, espancavam Jesus, davam socos em Jesus, cuspidas em Jesus, nos 4 evangelhos, entendeu? Quando a gente trata da prisão, julgamento e execução de Jesus. Então, C.S. Lewis aqui diz que os guardas, os soldados romanos, zombavam de Jesus e espancavam Jesus. Está correto, C.S. Lewis. Na lenda aqui, Jesus realmente foi espancado, foi zombado pelos soldados romanos. Jesus sofreu socos também, cuspidas, uma humilhação total. Diz aí o C.S. Lewis. O C.S. Lewis aí está certo.
Jesus, nas lendas ali do Novo Testamento, realmente sofreu isso aí. Jesus passou por isso. E por que Jesus passou por isso? Porque Jesus foi preso. Porque Jesus cometeu, na época, o crime de blasfêmia. Jesus dizia que ele era o rei dos judeus. Você entendeu? Jesus dizia que era o rei dos judeus. E dizia que era o filho de Deus. Entendeu? Dizia que o reino dele não era este mundo aqui, era o mundo de Deus. Tudo isso aí, gente, naquela época era considerado isso aí crime de blasfêmia, dizer que é filho de Deus. Isso era crime naquela época. A pena era apedrejamento, mas aqui ele foi crucificado, porque aqui entenderam que ele também ofendeu aí o domínio romano. Os romanos aí os romanos crucificaram Jesus, entendeu? Então Jesus, os cristãos dizem que Jesus era inocente. É outra ignorância dos cristãos, porque eles não estudam a Bíblia. Quem estuda a Bíblia sabe que Jesus foi morto. Dentro do relato bíblico, Jesus foi morto por ter cometido o crime de blasfêmia. Ele dizia que era o rei dos judeus. Isso é blasfêmia. Agora, saindo dessa narrativa, na teologia cristã, pior ainda, Jesus foi preso, condenado e executado por vontade do próprio Pai dele, Deus, que resolveu sacrificar Jesus como Deus sacrificava bode expiatório no Velho Testamento. Entendeu? É isso, gente. Então, veja, colocaram na cabeça de Jesus, veja, uma coroa de espinhos. Você vê, Jesus foi pregado na cruz, não é? Crucificação. Veja aí, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Por que essa coroa de espinhos? É para zombar de Jesus. Por quê? Porque ele dizia que era o rei dos judeus. Só que ele não era rei. Os reis tinham na cabeça uma coroa de ouro e botaram uma coroa de espinhos para zombarem de Jesus, justamente porque ele dizia que era o rei dos judeus. E aí colocaram uma coroa de espinhos para dizer que ele não era rei de nada. É isso aí, gente, você tem que entender. Sobre a cabeça de Jesus havia a expressão INRI, o IJ, INRI, uma expressão pregada na cruz sobre a cabeça de Jesus, na lenda. E por que essa placa INRI, JNRI? Por quê? Naquela placa, os romanos colocavam o crime pelo qual a pessoa foi condenada. E aí está. Por que Jesus foi condenado? Porque aí está a placa, ó. JNRI, o I vale por J. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Olha aí, na cruz de Jesus, ó. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Porque ele dizia que era o rei dos judeus. E dizer que era rei dos judeus naquela época era crime de blasfêmia. É por isso que Jesus foi condenado e executado. Viu aí? Então aqui os guardas zombavam de Jesus e espancavam Jesus mesmo. Aqui o C.S. Lewis está correto. Entendeu? Na lenda, né? Porque fora disso aí, Jesus foi crucificado. Ninguém tem que ter raiva, um cristão não pode ter raiva de Judas Iscariotes. Porque a vontade de Deus era que Jesus, no futuro, fosse preso, condenado e executado. A vontade de Deus. Deus sacrificando o próprio Filho. Entendeu? Então um cristão não pode ficar com raiva de Jesus. Entendeu? Agora vamos ao quinto ponto e último, né? Que o C.S. Lewis traz aqui. Ele diz assim, o C.S. Lewis, ó. Jesus, ó, foi executado mediante tortura, o C.S. Lewis dizendo. Então, na lenda aqui, Jesus foi torturado realmente, não é? Torturas bárbaras, né? Existe aquele filme, Paixão de Cristo, com o Mel Gibson como diretor. O Mel Gibson criou o filme. E um filme que traz muitas coisas que não estão
na crucificação de Jesus. Porque é filme, né? Ele aumenta mais ainda a fantasia, o Mel Gibson, no filme dele, Paixão de Cristo. Eu assisti a esse filme em um cinema aqui em Brasília, faz tempo. Faz alguns anos aí. Eu assisti no cinema, Paixão de Cristo. Muito sangue ali, Jesus sendo barbaramente torturado. Pessoas que estavam ao meu lado lá no cinema, aqui em Brasília, pessoas chorando, porque Jesus sofreu muito. Então, cristãos ali chorando, não é? E eu não disse nada, né? Fiquei calado. Mas o filme contém muitas bobagens que não estão nos evangelhos sobre a crucificação de Jesus, entendeu? E muita violência sobre Jesus no filme de Mel Gibson. Ele é católico, né? Ele é cristão católico. Na residência dele, em Santa Mônica, nos Estados Unidos, ele tem até lá um santuário lá. Ele é um católico cristão. Pois bem, então veja, Paixão lá na Paixão de Cristo, o filme dele. Na Paixão de Cristo, ele trata da prisão, apenas da prisão, julgamento e execução de Jesus. Prisão, julgamento e execução no filme dele. Muitas fantasias no filme que não estão nos 4 evangelhos. Mas é isso aí. Então aqui ele diz, o C.S. Lewis, que Jesus sofreu muito, foi profundamente torturado. Então o C.S. Lewis diz que tortura é uma coisa bárbara. E eu concordo com C.S. Lewis. Concordo com C.S. Lewis. Só que aqui ele vai cair do cavalo, o C.S. Lewis. Ele vai cair do cavalo. Vamos mostrar por quê. Então veja, Jesus sofreu realmente, nas lendas do Novo Testamento, Jesus sofreu, passou por muitas torturas, coisa horrível, muita maldade. Jesus foi obrigado a conduzir a própria cruz. Jesus recebeu em sua cabeça coroa de espinhos, os espinhos entrando aqui, uma dor terrível. Jesus recebeu na cabeça várias pancadas com caniços, né? Pedaços de ferro na cabeça de Jesus. Muita tortura. Foi bastante torturado Jesus nos relatos lendários. Sofreu também muitos socos, né? Dos soldados romanos e também muitas cuspidas. Então Jesus realmente passou por uma tortura terrível. Você entendeu? Concordo com C.S. Lewis. Agora o problema vem agora que os cristãos não conseguem raciocinar. Os cristãos dizem: Jesus foi barbaramente torturado. Que maldade torturar uma pessoa. Os próprios cristãos dizem isso. Ora, se os próprios cristãos ficam indignados diante de torturas, se o C.S. Lewis diz aqui que Jesus sofreu profundamente torturas, e isso é horrível, agora vem a coisa triste para os cristãos. É porque a tortura, que é uma coisa horrível, foi a punição escolhida nos 4 evangelhos pelo próprio Jesus para castigar aquelas pessoas que não acreditarem nele. Aí está o problema. É por isso que eu sempre digo aqui que a pessoa religiosa não consegue raciocinar. Porque se uma pessoa, um cristão fica assombrado com tortura, um cristão não odeia torturas, um cristão diz que Jesus foi barbaramente torturado, e isso é ruim, claro que é. Então esse mesmo cristão não poderia dizer isso, porque nos 4 evangelhos o próprio Jesus escolheu a tortura, e principalmente a tortura para as pessoas que apenas não acreditarem nele. Isso é o máximo do cristianismo, entendeu? É o máximo aqui do cristianismo. Então veja, vamos comparar a tortura aí de Jesus, não é? Jesus sendo torturado, com a tortura preparada por Jesus para as pessoas que não acreditarem nele. Não é pior?
Então veja, tortura. Os guardas romanos torturaram Jesus. Foi uma tortura passageira, não foi? Rápida, foi. Porque Jesus morreu depois, logo, não foi? Em questão de horas, Jesus morreu. Então Jesus foi torturado durante poucas horas, não é isso? Uma tortura passageira. E Jesus foi torturado porque cometeu o crime de blasfêmia. Agora, pior é a tortura que Jesus prepara para as pessoas que não acreditarem nele. Isso está nos 4 evangelhos. Você entendeu? Veja, os cristãos ficam aí com pena, não é isso? Até hoje, com pena da tortura sofrida por Jesus, não é? Nos 4 relatos lá do Novo Testamento, não é isso? Os cristãos ficam tristes, né? Vão assistir a um filme sobre a paixão de Cristo, do Mel Gibson, aí os cristãos ficam tristes, né? Porque Jesus sofreu muito. E a tortura é uma coisa horrível. Ora, se os cristãos dizem isso, repito aqui, eles deviam também aí se revoltarem contra Jesus, porque Jesus escolheu justamente a tortura para apenas as pessoas que não acreditassem nele. Entendeu? A coisa horrível. Então veja, se Jesus está sendo torturado para os cristãos, Jesus é a vítima das torturas, isso é horrível. Agora, se Jesus é o executor da tortura para as pessoas que não acreditarem nele, os cristãos fazem de conta que isso não existe. Você entendeu? E mais, a tortura sofrida por Jesus, naquela época horrível, em que os presos eram torturados realmente, então a tortura, nos 4 relatos lendários, a tortura sofrida por Jesus, ela foi uma tortura passageira, não é isso? Jesus foi torturado apenas durante algumas horas. E foi torturado, não é? E foi torturado porque ele cometeu o crime de blasfêmia. Agora, pior ainda é a tortura que Jesus reservou para as pessoas que não acreditarem nele. É pior ainda a tortura criada pelo Jesus, entendeu? Se você é um cristão, desculpe-me dizer a verdade para você. Se você que é cristão tem dó porque Jesus sofreu tortura, a tortura sofrida por Jesus foi passageira durante algumas horas e aí ele foi morto, não é isso? E ele sofreu torturas porque ele cometeu um crime de blasfêmia. Pior, meu amigo cristão, minha amiga cristã, é a tortura criada pelo próprio Jesus para punir eternamente apenas as pessoas que não acreditarem nele. Nem precisa a pessoa ser criminosa. Basta não acreditar em Jesus para sofrer tortura eterna no fogo do inferno. Você entendeu? E ainda dizem, meu amigo cristão, minha amiga cristã, e ainda dizem para você que Jesus é amor. Então veja, se você se revolta com a tortura sofrida por Jesus, e foi uma tortura passageira, e foi porque ele cometeu um crime. Claro que tortura, todo tipo de tortura é uma coisa hedionda, mas ele foi torturado, Jesus, nos relatos lendários dos 4 evangelhos, ele foi torturado porque cometeu um crime, em primeiro lugar, blasfêmia, e foi torturado temporariamente, apenas durante algumas horas. Depois mataram, não é isso? Agora, pior, meu amigo cristão, minha amiga cristã, desculpe-me dizer isso, pior é a tortura que Jesus reservou para as pessoas que não acreditarem nele. Essas pessoas nem precisam matar ninguém, nem precisam estuprar ninguém. Basta não acreditar em Jesus para ser torturado eternamente. Não é pior? A tortura de Jesus para aquelas pessoas que não acreditarem nele é uma tortura eterna e não passageira. Então, a tortura de Jesus para as pessoas que não acreditarem nele é pior do que a tortura dos romanos sobre Jesus. Você entendeu?
Jesus vai torturar eternamente no fogo do inferno apenas uma pessoa por não crer nele. A pessoa vai ser torturada eternamente. Se você é cristão, se você é cristã, ficou com pena de Jesus por ser torturado rapidamente, não é? Se você ficou com pena de Jesus, nesse filme aí, Paixão de Cristo, do Mel Gibson, se a tortura sofrida por Jesus chocou você, imagine, meu amigo, uma tortura eterna para apenas quem não acredita em Jesus. Basta não acreditar nele, basta não crer nele para sofrer uma tortura eterna. Viu aí como é pior a tortura que Jesus criou para quem não acredita nele? Não é pior? Eu preferiria sofrer a tortura dos romanos. Os romanos cuspiriam em mim, os romanos bateriam em mim, colocariam sobre minha cabeça de cearense uma coroa de espinhos, entrando na minha cabeça, uma dor terrível. Eu preferiria sofrer a tortura praticada pelos romanos, porque aí é passageira, né? Eles me mataram depois, eles me matariam depois, não é? Torturariam a mim, me torturariam durante algumas horas e depois me matariam. Beleza, matou, melhor, não sofro mais. Agora, a tortura preparada por Jesus para as pessoas que não acreditarem nele não é pior? Uma tortura eterna. Como é que você diz que é um cristão? Como é que você diz que é uma cristã? Sabendo que a tortura preparada pelo próprio Jesus está lá nos 4 evangelhos. É uma tortura muito pior, é uma tortura pior, muito pior, extremamente pior, que é a tortura dos romanos. Tortura eterna, que coisa horrível. Pois isso aí é a propaganda principal do cristianismo. Você crer em Jesus. Se não crer, quando morrer, será condenado eternamente ao fogo do inferno. Isso é cristianismo. Isso é amor. Você aí, cristão, desculpe-me por dizer a verdade. Isso é amor. Torturar eternamente uma pessoa, isso não é desumano demais? E principalmente, para sempre, tortura eterna no fogo. E pior ainda, para apenas quem não acredita em Jesus, nem precisa praticar crimes. Não é pior? A tortura preparada por Jesus é pior do que a tortura que ele sofreu. Repito, a tortura que ele sofreu foi uma tortura passageira, poucas horas, e aí mataram. Já a tortura preparada por Jesus é pior, é eterna. O Edson Martins aí fica indignado porque os cristãos não conseguem entender isso. O Henrique Agostinho Silvério fica indignado. Um dia estava almoçando, o Henrique se engasgou com a comida porque os cristãos não conseguem entender isso. Que a tortura do cristianismo, a tortura preparada por Cristo, é pior do que a tortura que ele sofreu pelos romanos. É tão simples entender isso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Aqui está Jesus dizendo assim aos discípulos: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Viu aí? Você acha que quem escreveu isso aqui foi um homem chamado Jesus, bom? Você acha que uma pessoa boa vai escrever isso aqui? Quem crer em mim e for batizado será salvo. Quem não crer em mim será condenado eternamente ao fogo do inferno. Você acha que quem escreveu isso aqui foi uma pessoa boa, chamada Jesus, que ama os seres humanos? Claro que não. Quem escreveu isso aqui foi um cristão doente, preparando tortura eterna, não para criminosos. Basta não acreditar em Jesus. Não é maldade? Não é uma maldade? Diga aí, cristão, minha amiga cristã, como é que você acredita nisso? Como é que você acredita nisso? Viu aí?
Outro exemplo, em Mateus, capítulo 25, versículo 46. Jesus dizendo assim, veja, atribuída a Jesus: e irão estes para o castigo eterno. Olha aí. Porém, os justos para a vida eterna. Jesus dizendo aqui que aquelas pessoas aí que praticam o mal e também que não acreditam nele, que essas pessoas irão para o castigo eterno. Olha aí, castigo eterno, tortura eterna. A tortura de Jesus não é pior do que a dos romanos? Os romanos, repito aqui, eles torturaram a Jesus, veja, durante algumas horas apenas. Eles torturaram a Jesus. E aí mataram em seguida Jesus. Acabou-se o sofrimento. Com Jesus aqui é pior. A tortura aqui criada por Jesus para as pessoas que não acreditarem nele é pior que a tortura dos romanos, não é? Porque a dos romanos foi uma tortura passageira. Passou. A Dilma Rousseff, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, ela foi torturada na ditadura, mas passou. Foi uma ditadura passageira. Você entendeu? Muitas pessoas aqui no Brasil foram torturadas, né, pela ditadura militar. Muitas, né? Mas passou. A ditadura acabou-se a tortura. Agora, a tortura que Jesus criou para aquelas pessoas que não acreditarem nele, olha, é uma tortura eterna. Como é que você, meu amigo cristão, minha amiga cristã, não consegue entender isso? Uma coisa tão fácil de entender é ver que não existe Deus algum, que não existe Jesus algum por trás disso aí. Quem criou essas leis aí do cristianismo foram pessoas ignorantes, que não tinham ideia alguma do que é o amor. Eu, Eustáquio, cearense, lá de Sobral, né? Eu odeio tortura. Ninguém deve ser torturado. Eu sou contra a tortura. Tortura é um crime hediondo na Constituição do Brasil. Entendeu? A tortura é uma coisa horrível, torturar uma pessoa, submeter uma pessoa a castigos corporais. É horrível cortar a unha da pessoa com alicate, puxar a unha uma a uma, introduzir uma coisa quente no pênis do homem, no ânus, na vagina da mulher. Tortura é coisa horrível. Eu não quero tortura nem para a pior pessoa do planeta Terra. Tortura não. Sou a favor da pena de morte. Tortura não. Mas aí Jesus, você diz que Jesus é amor. Eles não dizem que Jesus é amor. Você acha que um ser de amor vai torturar alguém, principalmente alguém que não acredite nele? Não é uma loucura o cristianismo? Como é que você não consegue entender isso, criatura? Então veja, quando você aí for assistir a um filme aí, Paixão de Cristo, do Mel Gibson, você vê ali tortura excessiva, né, sobre Jesus, e você vai ficar muito magoado ou magoada com isso. Pense que a tortura criada por Jesus aqui nos 4 evangelhos, castigo eterno no inferno, fogo eterno, e é pior ainda, você queimando a vida toda, por toda a sua existência, só porque não acreditou em Jesus. Viu aí? Quem criou isso aqui, o cristão que escreveu essas bobagens aqui, não entendia de amor. Era uma região muito atrasada. Você entendeu? É isso aí, gente. Então, terminamos aqui o vídeo. Ó. Veja, o C.S. Lewis traz aí, né? Já analisamos um a um aqui, ó. Pronto, analisamos tudo. Ele dizendo aí que... Ele dizendo, né, o C.S. Lewis, que Jesus aqui, deixa eu ver aqui o início. Ele dizendo que Jesus escolheu a pobreza. Não se tratou de escolha, não.
dizendo que Jesus foi incompreendido por sua própria família. Os familiares não acreditavam em Jesus. E que ele diz aqui que Jesus foi traído. Não. Se a morte de Jesus já foi um plano feito pelo próprio pai dele, Deus, se Deus, quando criou Jesus, já criou para que Jesus fosse crucificado, então Judas não traiu a Jesus. Judas ajudou ao Deus hebreu na concretização de seu objetivo. Era que Jesus morresse, crucificado. Jesus foi. E o Judas contribuiu com isso. Então Judas, na verdade, nunca traiu a Jesus. Ele ajudou a concretizar o plano de Deus, que era a morte do próprio filho. Você entendeu? É difícil entender isso? Não. Aí ele diz aqui que Jesus sofreu zombaria e espancamento nas mãos dos soldados romanos. Sim, sofreu. Na lenda bíblica, sofreu zombaria e espancamento. E que ele diz no final que a execução de Jesus foi mediante tortura, uma coisa horrível, o C.S. Lewis diz. Só que ele não diz que Jesus criou a própria tortura para aqueles que não acreditarem nele. Viu aí? Vai sofrer eternamente no fogo do inferno. E ele fica reclamando de que Jesus foi torturado. Ó. Só que em outra página do vídeo já mostrei, né? O C.S. Lewis dizendo que Jesus vai voltar. E aqueles que não o aceitarem, o próprio C.S. Lewis dizendo, ó, aqueles que não aceitarem a Jesus, ele diz isso aí em outra página. Já mostrei aqui, ele dizendo que quem não aceitar a Jesus sofrerá eternamente no fogo do inferno. E depois está reclamando de que Jesus foi torturado, C.S. Lewis. Aí é a piada dele. Ele diz que Jesus sofreu tortura, coisa horrível. Só que ele diz em outra página do livro que quando Jesus voltar, quem não o aceitar como o único Salvador vai sofrer tortura para sempre. O C.S. Lewis diz. Então veja, quando Jesus sofre a tortura, aí a tortura é uma coisa horrível. Agora, quando Jesus é o homem que pratica a tortura para quem não acredita nele, aí o C.S. Lewis elogia isso aí, ó. Ou seja, quando Jesus sofre a tortura, é uma coisa horrível. Quando Jesus pratica a tortura, aí ele diz que é uma coisa linda. Porque quem não acredita em Jesus tem que ser queimado eternamente no fogo do inferno. Viu aí como o cristão não consegue raciocinar? Aí está, mais uma prova. Gente, terminando o vídeo aí, 35º vídeo. É como diz aqui, não tem escapatória. Como diz aqui o gênio chamado Richard Dawkins, um cientista de brilho, não é? Conhecido aí pelo planeta Terra. Richard Dawkins, um homem dedicado ao estudo, à ciência. E aqui na página 12 ele diz que devemos ter cuidado com a pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Acertou na mosca. Acertou na mosca. Mais um vídeo e muito obrigado.